Então a gente já pode ir para exercícios. Olha aí, um do Enem de 2015. Acompanhe aí comigo. A radiação ultravioleta é dividida de acordo com 3 faixas de frequência, o VA, o VB e o VC, conforme a figura. Então aqui está uma sequência de frequências, o VA, o VB e o VC, e pelo que a gente observou lá no espectro eletromagnético, depois do ultravioleta aumentando a frequência, vai vir os raios X. E antes do ultravioleta A, vem o visível, a luz visível. Certo? A luz visível. Beleza, continuamos aqui. Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa do ultravioleta B, que é nessa região, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação ultravioleta de 5 filtros solares. E está aqui, ó. Aqui está um gráfico mostrando a absorbância ou absortância de cada filtro solar por comprimento de onda. Então, olha só, aqui a gente tem as faixas do ultravioleta em frequências, e aqui no gráfico a gente tem valores de comprimentos de onda. E cada uma dessas linhas aqui, dessas curvas, é relacionada a um filtro solar. Então aqui tem um detalhe, né? A gente precisa ver aqui qual é a faixa do ultravioleta B, para a gente poder saber qual é o filtro solar que tem maior absorção, né? Que tem uma curva, né, mais alta nessa região. Então a gente sabe que o ultravioleta B está aqui no meio, ou seja, ele deve ser uma dessas duas aqui, o gráfico 4 ou o gráfico 2. Porque esse bem da ponta ele deve ser ultravioleta A ou ultravioleta C, e aqueles outros dois que estão bem na outra ponta deve ser um ultravioleta A ou ultravioleta C, né? Depende de qual que está aqui. Beleza, a gente não precisa saber isso agora, mas já tem uma ideia que tipo, tem que ser um desses aqui do meio, tá? Porque o ultravioleta B ele é uma faixa mais central da faixa do ultravioleta. Considere a velocidade da luz como 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, e 1 nanômetro é 10 na menos 9 metros. Qual é o filtro solar que a pessoa deve selecionar? Muito bem. Então, aqui a gente vai ter que ver o seguinte, a gente vai ter que pegar essa faixa de frequências do ultravioleta B, pegar valores aqui de frequências do ultravioleta B, com o valor de velocidade de propagação que foi dito ali, foi fornecido, a gente calcula os respectivos comprimentos de onda. E a partir dos respectivos comprimentos de onda, a gente consegue localizar no gráfico qual é a região ali que a gente vai selecionar o filtro solar, beleza? Então esse é o caminho, e é isso que a gente vai fazer aqui. Eu separei aqui, essa é uma das maneiras de resolver esse problema, tá? Tem gente que prefere pegar algum valor aqui do meio, tem gente que prefere pegar esses valores aqui mesmo que estão quebrados, e aqui vai uma dica. A gente pode sim fazer arredondamentos sem problemas, tá? Sem grandes problemas. Então 9,34 10 na 14 eu vou usar o 9, 10 na 14, e 1,03 10 na 15 eu vou usar 1 10 na 15, certo? Para fazer os cálculos. A velocidade, então ali, quando a gente tem a maior frequência é essa daqui, 1 vezes 10 na 15, a maior frequência, utilizando esta equação, que a gente vai ter que usar para converter ali, né, pegar o valor de frequência usando velocidade e descobrir qual é o respectivo comprimento de onda, a gente passa aqui, ó, a velocidade é 3 vezes 10 na 8, que foi fornecida no enunciado, a frequência é 9 10 na 14, que vai passar dividindo. Então, velocidade dividido por frequência, 3 por 9 é 1/3. Eu vou colocar aqui 0,33, tá? 0,33. E 10 na 8 dividido por 10 na 14 mantém a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 8 menos 14, que é 6. Então vai ficar menos 6, tá? Ok, só que aí a gente tem no gráfico em nanômetros. Nanômetros é 10 na menos 9. Então a gente vai deslocar essa vírgula aqui 3 casas para a direita, porque sempre que a vírgula se desloca 3 casas para a direita, diminui o expoente do 10. Então esse 10 na menos 6 ele ainda precisa diminuir mais 3, né? Para poder chegar no nano, que é o 10 na menos 9. Então isso aqui vai virar 330 nanômetros. Então a gente já tem um valor para localizar no gráfico, 330 nanômetros. Agora, com outro valor, que é o de menor frequência, a gente vai pegar exatamente a faixa do gráfico ali para selecionar sem discussão, né, qual é o filtro solar que é relevante ali. Então a maior frequência é 1 10 na 15, que eu arredondei, fazendo exatamente a mesma conta, o 3 vezes 10 na 8, que é a velocidade de propagação. Só que agora 1 10 na 15, que é a maior frequência, a gente vai ter 3 vezes 10 na menos 7, para tornar isso aqui em nanômetro, né? Isso aqui é 3 vezes 10 na menos 7 metro. Para transformar em 10 na menos 9 metro, a gente precisa deslocar a vírgula, que está aqui do lado do 3, só que está invisível, né? 2 casas para a direita. Aí esse menos 7 vira menos 9. E aí o 3 vira 300. 300 vezes 10 na menos 9. Então, quais são as duas faixas que nós temos aqui? Temos o 330 e o 300. Então, é aproximadamente entre esses dois valores, o 300 e o 330, que está o ultravioleta B. Se a gente vai no gráfico e localiza essa faixa, a gente vai estar aqui, ó, é mais ou menos o 300, depois do 290, e o 330 é um pouquinho antes do 340. Então, ele está nessa região aqui. Nessa faixa, aquele protetor solar que tem uma curva, né, maior aqui, de maior absorbância ou absortância, de maior absorção é dessa linha aqui. Aí agora a gente só precisa fazer aquilo que a gente aprendeu a fazer nos caderninhos quando era criança, né? Seguir a linha, riscar em cima da linha. Então vou pegar a caneta aqui, ó. Esse daqui é o gráfico que tem maior absorção, então agora a gente só não pode se perder aqui, ó. Vai seguindo a linha, vai seguindo a linha, vai seguindo a linha. É o filtro solar 4. É o filtro solar 4, que é a nossa resposta. Filtro solar 4 está na alternativa B. Filtro solar 4. Beleza? Questão interpretativa, tem gráfico, a gente precisa fazer a interpretação do enunciado, tirar as informações do gráfico que são necessárias para a resolução do problema, e exercícios nesse estilo, onde a gente vai ter gráficos, tabelas, e um caso aí detalhado no enunciado. Questões assim vão aparecer no Enem, tá? Como sempre aparecem. A gente tem que aprender, tem que saber, né? Identificar ali nos gráficos, tirar as informações que a gente precisa.